falo um pouquinho, né? Eu gosto de falar um pouquinho, então é um desafio, né? Vamos ficar no horário. Glória a Deus, a gente vai acelerar aqui em nome de Jesus. Mateus 27, todos acharam? Versículos de número 50 e 51, por gentileza. Amém, queridos? A minha versão é assim. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Queridos, eu vou lendo e para a gente já ganhar tempo, já vou fazendo alguns comentários. Em João 19:30, essa mesma passagem é narrada como Jesus dizendo está consumado. Em Lucas 23:44, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A mesma passagem referindo aí a esse ato. Versículo de número 51. Eis que o véu do santuário ou do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Aleluia, glória a Deus. Queridos, aqui, agora, por gentileza, abre lá em Hebreus, o capítulo de número 10, por gentileza. Hebreus 10, por gentileza, queridos. A gente vai ler o versículo 1, 2, 3 e 4, depois a gente vai pular para o 19, tá bom? Hebreus, capítulo 10. 1, 2, 3, 4, depois 19. E à medida que a gente for lendo, a gente já vai fazendo alguns comentários breves. Glórias a Jesus. Amém, queridos? Podemos ler? Todos acharam? Amém. Hebreus 10, 1 ao 4. A minha versão é assim. Porque a lei, tendo, guarde esse nome, a sombra dos bens futuros, preste atenção na leitura, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Queridos, aqui o que o autor está dizendo? Esse sacrifício de ano a ano, existia dois tipos de sacrifício, basicamente. O sacrifício do sumo sacerdote, que era feito uma vez por ano, e os sacrifícios diariamente, que lá em Êxodo vai narrar para nós, que era feito 2 sacrifícios diários. E tinha o sacrifício master, se podemos dizer assim eu que estou colocando, que o sumo sacerdote ele entrava no Santo do Santo, como diz lá em Hebreus 9, não sem sangue, onde ele colocava sobre a arca ali, o sangue era oferecido e a presença de Deus descia. Então é isso que o autor está dizendo, versículo de número 2. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos, ou seja, não tem valia, porque se tivesse valia já teria deixado de ser feito. Mas nesse sacrifício, cada ano se faz recordação dos pecados, ou seja, todo ano eles lembravam dos pecados. Não era eficiente, não era o tudo, o completo para poder salvar. Versículo de número 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados, que eram os animaizinhos que eram sacrificados. A gente vai falar sobre isso. Lá para o versículo de número 19 agora, queridos, por favor, do mesmo capítulo 10, número 19. Amém? Minha versão é assim. Tendo, pois, irmãos, preste atenção, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de quem? Jesus, aleluia. Pelo caminho, olha, queridos, tremendo, pelo caminho que Ele nos inaugurou. Caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Aleluia! Até esse versículo, glória a Deus por isso.
Queridos, rapidamente, nós sabemos que lá em Mateus 27, o contexto imediato é a crucificação de Jesus. E aqui em Hebreus 10, Hebreus eu vejo com uma carta escrita, estava até conversando hoje com o Rafa, gostaria muito de saber quem escreveu essa carta. Para mim é uma das mais fantásticas, ela tem uma apologética fantástica, uma defesa da fé extraordinária na permanência de não sair daquilo pela qual Jesus fez. É uma carta extraordinária. Então, rapidamente, porque eu tenho pouco tempo, tem bastante conteúdo, então basicamente o conteúdo imediato é esse. Só que, queridos, eu quero trazer a menção de um momento como esse aqui, muito especial para as nossas vidas, de um valor inigualável. Queridos, esses elementos que estão aqui não é simplesmente um rito religioso que foi deixado para a gente passar e simplesmente cumprir como qualquer outra obrigação. Não, tem uma simbologia gigante. Quando Jesus naquela cruz, ele fala, Pai, está consumado, está feito. Houve, queridos, no mundo inteiro, na galáxia, no universo, um desequilíbrio fantástico daquilo que já estava implementado, que era o pecado. Tanto é que se a gente for continuar lendo lá, vai falar que, dentro de Mateus, vai falar que mortos se levantaram e tal, e andaram pela cidade e tal. Terremotos, o dia escureceu e tal, houve um negócio assim extraordinário, que a própria ciência vai ficar assustada. O que aconteceu? Claro, nós sabemos, né? O Filho de Deus estava sendo morto, o próprio Deus encarnado sendo morto e no terceiro dia iria ressuscitar. Então a aplicação, queridos, eu quero trazer para isso, para esse momento, e como o irmão Samuel bem disse em uma das suas ministrações aqui na hora do louvor, ele falou que o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo. Queridos, nós acabamos de ler lá em Mateus 50, Mateus 27, versículo número 50, o véu do templo se rasgou. Isso aconteceu, queridos, quando Jesus morreu. E é muito interessante que os estudiosos vão falar que era mais ou menos a terceira hora do dia, mais ou menos, que era aproximada a hora que os sacerdotes entravam para oferecer sacrifícios. Que tremendo, queridos, isso é extraordinário. É mais ou menos o mesmo horário, Jesus então vai e rasga a cortina do Santo dos Santos. E eu quero entrar nos detalhes nisso, queridos. Você já parou para pensar o que era essa expressão, o que significa dentro do contexto real e aplicação para as nossas vidas? Então o Igor está projetando ali uma imagem, e é isso que eu quero aqui conversar um pouquinho com os irmãos e a gente aplicar esse contexto para a igreja e para Cristo. Porque nós lemos aqui em Hebreus 10 que ele vai dizer que o antigo era o quê? Sombras do que iria vir. Você já parou para analisar o que seriam essas sombras? Por isso que o professor Rafa fala, queridos, tem que estudar, tem que vir para a escola bíblica. Vocês estão vindo? Aí Vetinha, chegou atrasado hoje, eu percebi, tá? Não vem. Fica com essa cara não que eu percebi. Mas, queridos, é bênção, vem estudar a palavra, porque é nisso que nós aprendemos. Amém? Vamos então entrar, queridos, nesse contexto. Então, queridos, já pensaram o que era o véu que se rasgou? O que representa isso? Qual que é o contexto que representa Jesus e a igreja? Se eram sombras, que sombras são essas? Hoje pela manhã o Rafa, ele ministrando a aula dele lá em Gênesis 12, e ele falou em Gálatas 3. Quando ele leu Gálatas 3, eu falei, Jesus, obrigado. Estava pedindo a confirmação para o Senhor, eu falei, glória, aleluia. Agora ele falou da lei que não serve para salvar ali dentro de Gálatas 3. Eu falei, Jesus, aleluia, glória a Deus. Então vamos entender um pouco o que era o tabernáculo, querido. O tabernáculo era composto disso daqui que nós estamos vendo. Aqui está um projeto básico do que era mais ou menos o tabernáculo. O tabernáculo, nós vamos ver a descrição disso lá em Êxodo, a partir do capítulo de número 25 em diante, onde o próprio Deus vai chegar para Moisés e falar, Moisés, vocês estão pedindo a minha presença? Então tá bom, eu vou me manifestar diante de vocês e estarei presente no meio do seu povo, no meio de vocês. Mas vocês vão ter que construir um tabernáculo onde eu vou habitar. Então Deus, ele manda construir isso aqui que os irmãos estão vendo. Então o tabernáculo, querido, ele era composto por todo esse grande retângulo branco que está ali preenchido na tela.
E nós vamos entrar então em alguns aspectos do que tem aqui dentro, queridos, e aplicar isso. E vamos ver a obra gloriosa que Jesus fez através para mim e para você, através daquela cruz do Calvário. Querido, primeiro é interessante a gente pensar que Deus ele fala para Moisés: Moisés, você quer mesmo que eu esteja presente? Então, você vai ter que construir. Não foi fácil, queridos. Não foi fácil, porque ele deu as medidas. E uma das matérias-primas que Jesus manda Moisés utilizar era madeira de... Quem falou? Tia Zângela já gabaritou. Parabéns, tia Zângela. Vai dar uma estrelinha para você. Professora Rosângela já falou, madeira de acácia. Queridos, diz o grandes estudiosos, eu não sou entendedor de madeira, mas eles falam que a madeira de acácia é uma madeira do deserto. Ela é bruta, cheia de nó e difícil de ser trabalhada. Muito difícil. Então Deus ele fala, você vai pegar a madeira de acácia, e a maioria dos elementos que era constituído por essa madeira tinha que ser revestido. E não era revestido de qualquer coisa, era revestido de metais. E esses metais eram basicamente ouro, bronze, prata e alguns outros elementos. Queridos, e primeiramente quando eu olho para isso daí, eu já consigo começar a entender as sombras. Porque Jesus ele pegou essa madeira de acácia aqui e falou, olha, eu vou te revestir de uma presença maravilhosa. Eu vou te revestir de uma glória que não é sua. Eu vou te revestir de um ouro tremendo que vai resplandecer algo que não é seu. Algo que pertence a mim, que é a minha glória. Eu já vejo Jesus, o próprio Deus, começar trabalhando em algumas ideias. Madeira de acácia. Então pega a madeira, faz alguns elementos e revista essas madeiras. Queridos, nós podemos nos enquadrar nessa madeira e lá na frente a gente vai ver isso. Nós somos o principal elemento de hoje, aonde o tabernáculo real, permanente, eterno, aleluia, aleluia, glória a Deus, nós somos o lugar de habitação do próprio Deus e nós vamos ver isso. Queridos, nós somos representativamente, entendam, queridos, que são metáforas que nós estamos aplicando dentro de Hebreus 10, ok? Espero não estar correndo muito, queridos, mas espero que os irmãos estejam entendendo. Então essa madeira revestida já de cara, já representa o nosso elemento. Queridos, você foi revestido de algo. Ou se não foi, está aí a oportunidade hoje. Há alguém querendo te revestir de algo tremendo. Não há ouro, não há prata, não há bronze que se compare a ele, queridos. Deixa ele começar a te revestir aí no seu lugar. Deixa ele começar a resplandecer sobre você a glória dele, sobre nós a glória dele. Aleluia, irmão. Não, nem um copinho d'água, por gentileza. Obrigado, querido. Queridos, em segundo lugar, vamos começar a entrar aqui então. Então nós vemos aqui, queridos, que há um caminho a ser feito para adentrar a esse tabernáculo. E nós vamos ver alguns elementos. E esse caminho ele deveria ser percorrido. E nós sabemos muito bem, porque os irmãos são muito bem esclarecidos, que quem entrava ali não era qualquer pessoa. Obrigado, irmão Ronaldo. Não era para qualquer um. Primeiro, deveria ser da tribo de... parabéns. Da tribo de Levi, precisava ser um levita. Levi tem nada a ver com quem toca, não tem nada a ver, querido. Levi era da tribo de Levi. Então, para ser sacerdote, que eram os únicos que poderiam entrar ali, precisava ser da tribo de Levi. E depois, para entrar naquele último espaço ali, que está escrito ali, onde tem a Arca da Aliança, que ali era o lugar santo dos santos, era só o sumo sacerdote. Então, basicamente é isso. Então, queridos, nós vamos reparar primeira lição, reparem no caminho que o autor de Hebreus 10, 20 nos coloca. Nós acabamos de ler que ele fez um caminho, e a primeira aplicabilidade, nós vamos começar a ver em Jesus, que ele é o... João 14, 6 vai dizer, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Esse caminho, queridos, que eles precisavam trilhar, vai dizer lá em Hebreus, que o próprio Jesus, ele cumpriu por mim e por você. Você vai entender, talvez você esteja, nossa, tá bom, ok, mas
Para nós, talvez, nós não entendemos a aplicabilidade porque nós não temos essa cultura, mas a partir do decorrer, os irmãos vão começar a entender. Primeiro elemento que nós vemos, ali naquela setinha ali, para os irmãos que estão olhando para cá, no meu canto direito, ou quando eu estou de frente, no meu canto esquerdo. Leste, o que tem ali? Portão. O portão de entrada no tabernáculo. Queridos, lá em João 10, eu quero pegar aqui emprestada a versão da NVI, que vai dizer em João 10, 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele é a porta. E se você quer, aqui a aplicabilidade desse texto, contexto imediato que esse texto está falando, ele está falando acerca do pastor que tem as suas ovelhas. Ele vai dizer, olha, a ovelha, ele escuta a voz do pastor. Então quando ele chama, ela está protegida, porque o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Queridos, ele está falando das suas ovelhas que ficam no aprisco. Então ele está falando, eu sou a porta que se abre para essas ovelhas. Queridos, o seu Jesus, o meu Jesus, Ele é a porta de entrada para um novo que talvez você nunca, que eu nunca tenha experimentado. E de novo eu falo, está ofertado a possibilidade nesta noite. Se você nunca adentrou num lugar, entre aspas, tão especial, hoje está posta a possibilidade, porque Ele é a porta. Aleluia, oh glória, aleluia. Queridos, Ele é a porta. Queridos, um segundo elemento que nós vemos, rapidamente aqui eu estou acelerando, altar de bronze. É o terceiro elemento. Queridos, quem que foi que passou pelo altar de bronze? Quem foi? Para que serviu o altar de bronze, presbítero Felipe? Sacrifício. Queridos, ali era posto diariamente, 2 vezes por dia, os cordeirinhos, enfim, os animais, o bezerro, entre outros animais que eram sacrificados. E neste altar era posto então ali o cordeiro que era imolado e seu sangue derramado. E ele era construído de madeira de acácia e revestida de bronze. Bronze, queridos, na Bíblia, se a gente for olhar até nas profecias de Daniel, em muitos outros lugares, nós vamos ter a ideia de bronze de juízo. Juízo de Deus. Qual que foi o nosso representante maior de juízo de Deus? Foi Jesus. Jesus, ele passou pelaquela cruz. Ele derramou o seu sangue, o cordeiro imolado, oh, aleluia. Ele foi aquele que entrou, que subiu, que foi imolado no altar de bronze, entre aspas, chamado cruz do Calvário. Em João 1 vai nos dizer, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, aleluia. Queridos, João está vendo, porque ele estava pregando no deserto, de repente ele vê um passando, ele fala, esse daí é o cordeiro que eu estou falando para vocês, que eu não sou digno de desamarrar a sandália, de atar, a sandália dos vossos pés. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, oh glória. Conversava hoje com o Rafa ali na esquina, com o nosso querido amigo, e debatemos, né, algumas ideias ali. Foi um momento muito, para mim pelo menos, muito especial. E eu citei esse verso aqui, Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia, queridos, esse cordeiro chamado Jesus, que está aqui, esses elementos, ele foi morto antes que houvesse mundo. Antes que houvesse, o plano já estava traçado, e a gente discorria essa ideia ali em nosso debate. Antes que houvesse, Ivetinha, um plano de Ivete, antes que houvesse mundo, antes que houvesse vida criada, o cordeiro já tinha sido morto.
já tinha sido preparado para que eu e você pudéssemos participar de um momento como esse. Queridos, é bênção isso, irmãos. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Queridos, e a aplicabilidade para a igreja é passar pelo altar de bronze. Como assim, Felipe? O sacrifício já foi feito. Mas nós precisamos passar pela cruz. E passar pela cruz não simboliza a gente ser crucificado. Porque Ele já cumpriu isso por mim e por você. Mas passar pela cruz, queridos, é olhar e falar: olha, ali estão cravados os meus pecados. Ali está cravada a minha incompetência. Aquilo que eu não consigo, Ele pode. A salvação que eu sou incapaz de alcançar, ali está cravada sobre Ele. O castigo que me traz a paz está ali. Isso significa, queridos, passar pelo altar de bronze. E olharmos o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Você pode se alegrar por isso, queridos? Você pode se alegrar, queridos? Você consegue entender a preciosidade disso? E, queridos, eu até pedi para o irmão Samuel, falando: Samuel, vamos louvar aquele louvor. Eu vou passar pela cruz. E depois a gente vai louvar esse louvor. Queridos, eu convido, se você ainda não passou, ou se já passou, dá uma passadinha na cruz. Olha para a cruz e veja que Ele não está mais lá. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Ele não está mais lá. E você tem a redenção, nós temos a redenção eterna. O caminho está sendo trilhado, foi trilhado, melhor dizendo, por Ele. Estamos entendendo aqui, mas já foi trilhado. Chegou até esse momento, queridos. Não participar disso. Oh, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o quarto elemento, ou o quarto item, nós temos ali a fonte. Ou melhor dizendo, a pia de bronze, a pia da purificação. Após a cruz, queridos, nós fomos limpos. Isso daqui simbolizava uma purificação. Ali era o lugar que depois que eles faziam os sacrifícios, eles se lavavam naquela pia de bronze. E ali eles deixavam todo aquele sangue que estava sobre eles, eles tinham que se lavar até mesmo para poder adentrar o lugar sagrado, que é o lugar santo. Eles precisavam se purificar, queridos. Em Hebreus 10, como nós acabamos de ler lá no versículo de número 22, recordamos aqui: cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia, oh glória. Marcos 16, quem crer e for batizado, aleluia, será salvo, aleluia. Mas quem não crer será condenado. Queridos, olha o caminho criado por Jesus, aleluia. O caminho de nós estamos percorrendo, aplicabilidade para a igreja. Estamos entrando, entre aspas, no tabernáculo, porque eu não tenho mais impedimento, nós vamos entendendo aos pouquinhos. Estamos entrando no tabernáculo, olhamos para a cruz nos constrange, Jesus me salvou. Há uma decisão a ser tomada, aleluia. O batismo de purificação. Quem crer e for batizado será salvo. Nós sabemos que o batismo não salva, mas há um ato que nós apresentamos para o próprio Deus, para nós mesmos e para o mundo. Estou morrendo para mim e nascendo para Cristo. Há uma purificação representada ali naquelas águas. Porque o próprio Jesus, se não me engano, ele disse uma vez: olha, você precisa nascer da água e do Espírito. Ele falando para Nicodemos. Queridos, nascer da água. O que é nascer da água? Graças a Deus por aqueles que já nasceram da água e do Espírito Santo. Queridos, se você ainda não fez isso, se você não tomou essa decisão ainda de se batizar, descer as águas do batismo, pensa bem, coloca a sua cabecinha hoje no seu travesseiro e começa a pensar a responsabilidade que nós temos em tomar uma decisão como essa. Pensa bem, isso não é imposto a ninguém, é uma decisão voluntária, tomada com o coração. Jesus, eu preciso me batizar. Eu preciso tomar essa representatividade. Nós sabemos que, né, na teologia hoje há uma grande discussão de onde que vem o batismo. Talvez venha dos essênios, que tinha esse ato de purificação. Mas aqui também está representado. Um ato que trouxe as sombras de Hebreus, purificação. Precisava se lavar
É claro que nós somos lavados no sangue do Cordeiro, mas há uma representatividade, queridos, no batismo. Oh, glória, aleluia. Queridos, aí nós vamos, estou acelerando aqui que o tempo, meu Deus do céu, está correndo. Passando o primeiro véu. Temos o lugar sagrado ou lugar santo. E lá vai estar, ali em cima, queridos, aquele retângulo que tem 2 bolinhas vermelhas. A mesa da propiciação, onde ficavam os pães da propiciação, representando as 12 tribos. Queridos, vamos para Jesus. Para Jesus, João 6, versículo de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aleluia! Aplicabilidade para Jesus. Ele é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. João, vamos aplicar para a igreja, queridos. João 6, versículo de número 53, ali mais um pouquinho para frente. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Irmãos, Jesus é o pão vivo. E eu quero nos deixar a reflexão. Se você não tem participado de um momento como esse, como o apóstolo Paulo diz, não dando crédito ao sacrifício remidor, eu te convido, queridos, a rever também. Que mais que de imediato, nós que estamos impossibilitados, precisamos correr para ajustar de qualquer forma. Se é arrependimento, se arrependa já. E não tem outra forma a não ser essa. Eu vou repetir. Não tem outra forma de participar de um momento como esse. Se nós estamos em próprio, se não for pelo arrependimento. Não há, queridos, nenhum ato que eu ou você possamos fazer que nos torne digno de tomar isso aqui. A não ser o arrependimento do passar pela cruz, ser purificado e falar, Jesus, eu vou tomar do teu sangue e comer da sua carne. Queridos, ceia do Senhor é momento de reflexão. Para todos nós precisamos refletir. O crédito que nós estamos dando ao pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Vamos correr. Castiçal, 6º item, castiçal ou candelabro. Que é esse aqui que está na frente da mesa da propiciação. Está vendo? Está escrito ali castiçal, está até brilhando ali como se tivesse acendido, como se tivesse aceso. Olhamos para Cristo, João 8, 12. Então Jesus tornou-lhes falar dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em treva, mas terá luz da vida, terá a luz da vida. Aplicabilidade para Jesus, querido, do castiçal ali, do candelabro, aonde era apoiado as velas, que iluminava a mesa da propiciação, trazendo ali um simbolismo do próprio Deus, cuidando das 12 tribos. E aqui vai um item muito interessante. De todas as partes que Jesus falou, eu sou o pão vivo, eu sou a porta, eu sou isso, eu sou aquilo. De todos, o único que ele reparte com a igreja é isso. Vós sois Aleluia, para a igreja, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte.
Jesus está falando que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E Ele divide isso com nós. Queridos, olha a responsabilidade. Ele fala que Ele é a luz do mundo. A luz que tira as trevas do mundo. E Ele vai dividir isso conosco, falando: ó, vós sois a luz do mundo. Queridos, que responsabilidade. Será que eu tenho sido luz? Assim como o meu Jesus foi, aonde Ele chegava, acabava-se as trevas, porque o endemoniado era liberto, aquele que estava oprimido era sarado, era curado, era transformado. Quem nós estamos sendo, queridos? Você tem sido a velhinha do candeeiro? Jesus é o candeeiro que sustenta a igreja e nós somos a velhinha, representando a luz de Cristo. Sombras do antigo que representam o novo. Nós temos sido luz, queridos. Para quem chega próximo de nós, ou nós temos sido trevas, só derrota, só tragédia, só palavras de lamento, peso, inveja, murmurações. Não conseguimos enxergar Jesus, estamos apagados muitas vezes em nossa luz, que na verdade não é nossa, que precisa ser incendiada pelo Espírito Santo. E se sua luz e se a minha luz, em nome de Jesus, estiver apagada nessa noite, o Espírito Santo nos convida a acender. Coloca azeite nessa lamparina. Pede para o Espírito Santo, toca fogo, Espírito Santo. Aleluia, glória, em nome de Jesus. Porque, queridos, isso aqui, na representatividade judaica, jamais poderia ser apagado. Isso aqui sempre tinha que estar aceso, nunca poderia apagar. Nós nunca podemos nos apagar. Está apagadinho, queridos? Você está apagado? Deixa Jesus te acender aí, irmãos, aleluia. Deixa o Espírito Santo renovar as suas forças. Oh, Espírito Santo, renova nossas forças em nome de Jesus. Queridos, sétimo elemento, altar do incenso. Ali era colocado os incensos em adoração, em orações que os sacerdotes chegavam: Senhor, estamos aqui orando, acendiam então os incensos para Deus, e começava ali a fazer o intermédio, né, entre o Deus e o povo, porque só podia os sacerdotes, só eles poderiam fazer isso. Não tinha como o povo chegar a Deus, não tinha isso, queridos, não era aberto. Então o único que poderia fazer isso era o sacerdote, que ia lá e acendia um incenso, colocava ali começava então a representatividade do cheiro que subia. Senhor, além do sacrifício derramado, está aqui o incenso como adoração e intercessão pelo povo. Então aplicando para Jesus, aleluia, glória a Deus. Em João 17, queridos, e nós vemos lá em todo João 17, ele foi a voz do clamor orando por todos. Oração sacerdotal, uma estrelinha para o Ronaldo também. Querido, Jesus ali, ele intercedeu por todos, tanto é que ele vai falar lá em João 17, no 20, eu vou pegar só esses dois versículos porque é bem longo, ele diz: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus foi a representação disso daqui, ele intercedeu por nós. Ele diante do Pai falou: Pai, não olha para os pecados dele. Eu já fui lá, eu já cumpri, aleluia. Olha para mim, Pai. Eu paguei a dívida dele, paguei a dívida do Felipe. Esse homem não merecedor, mas está pago, está consumado, aleluia. Para a igreja, Mateus 26, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em Efésios vai dizer: orai sem cessar. Aplicabilidade para a igreja, sombras do passado, que traz o presente. Precisamos ter momentos de oração. Orarmos uns pelos outros, a igreja é agente de intercessão. E como o pastor Ronaldo, esses dias nós conversamos, ele bem colocou: queridos, aqueles que estão orando, são intercessores, eles estão na linha de frente da batalha. Queridos, quem é intercessor, ele é guerreiro.
Ele é guerreiro, ele não se intimida, ele não é tímido, ele vai para frente e fala: Senhor, a situação do meu irmão, da minha irmã que está assim, a minha situação da minha família que está assim, assado, Senhor, eu coloco diante de Ti, né? A gente tem, né, aquela eloquência da oração, nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, é isso que nós somos chamados. É linha de frente, irmãos, é batalha espiritual. Está tomando flechada, um já está com um arco lá, né? Está se defendendo. O irmão às vezes está fraco, foi atingido por uma flecha, está caído, outras flechas vindo. E o que está mais forte, com ele caído no chão, está com o escudo protegendo. Queridos, isso é ser intercessor. Orai sem cessar. Volte-se para o altar de incenso. Não lá, você não precisa mais disso. Mas qual que é o seu altar, queridos? O altar é todo dia, como nós falamos na quinta-feira. O altar é sua cama, o altar é seu sanitário, é o banco do seu carro, é o banco da sua moto, é a cadeira do seu serviço, é a vassoura que você vai, é o pano de prato, é o pano de chão. O altar, queridos, é em qualquer lugar, o tempo todo. Orai sem cessar. Glória a Deus. Queridos, então nós vamos ver lá o que nós estamos, para terminar já. Por fim, o segundo véu que se rasgou. O que separava o lugar santo dos santos. O lugar santíssimo, um lugar onde era manifesta a presença de Deus, um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, sendo uma vez apenas por ano. Queridos, esse último lugar ali, esse véu, o segundo véu, foi o véu que Jesus rasgou. E ali dentro, queridos, estava a maior representatividade da presença de Deus com o povo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi o próprio Deus, como tudo, que deu as medidas. Eu quero que vocês esculpem ela em madeira de acácia, fazendo assim, com os anjos em cima dela e tal. O propiciatório, que é somente de ouro, que não tem nada por dentro, que vai ser a tampa desse negócio. E a gente aplica então para Cristo. Cristo, ele reatou o elo, trouxe novamente a intimidade entre Deus e o homem. A separação que existia já não separa mais. O véu que separava já não separa mais. Queridos, é isso que você louvou hoje. Não tem mais separação dessa presença. Porque ali, queridos, era o único lugar que Deus se manifestava diante do povo. É claro que nós vemos lá em Deus, quando chama Moisés para a sua intimidade, ele se manifesta no monte. Ele desce com a presença dele, mas no meio do povo, tirando a intimidade que ele tinha ali, era o único lugar que ele se manifestava. Esse tabernáculo como todo, querido, era um tabernáculo móvel. O povo ia andando, imagina o trabalho. Armava acampamento, arma-se o tabernáculo, coloca as madeiras, reveste com pano, depois vai para dentro, põe isso, misericórdia. Segue caminhada. Desmonta tabernáculo, vamos em frente. Chegou no tal lugar, arma tabernáculo, nós precisamos da presença de Deus, precisamos sacrificar. Irmão, que trabalho insano para ter a presença de Deus. Aí para nós chega a graça que nos acompanha. Todo dia, Ronaldo. Todo dia ela nos acompanha, a gente está indo, ela está indo atrás. Todo dia, e a gente muitas vezes não dá valor à graça. Não dá valor, queridos, porque está muito fácil, né? Jesus morreu, está tudo pago e deitado eternamente em berço esplêndido. Romanos 5,17, já estou acabando, tá, pastor? Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só homem a morte veio reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por um só a ofensa veio o juízo, sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Glória a Deus. Veio por ele, queridos, veio por ele rasgou o véu, adentrou, e lá em Hebreus 9 vai dizer que o motivo pela qual esse véu foi rasgado, Jesus, como sumo sacerdote, ele adentrou esse lugar sagrado, ele rasgou ali de uma vez por todas. Que tremendo. E a graça nos alcançou. Para a igreja,
passamos a ser morada, o local de habitação, o local onde se manifesta a presença. 1 Coríntios 3, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos, aquela representatividade hoje sou eu e é você. É o local onde se manifesta a presença de Deus, todos os dias, pelo sacrifício cumprido, imaculado, santo no Calvário, chamado Cordeiro, Jesus, o Cristo de Deus, aleluia, queridos, está pago, foi feito, e nós passamos a ser habitação. E claro que por muitas vezes nós não damos crédito, é balela para nós muitas vezes, esse negócio de ser habitação. Como o autor de Hebreus coloca, olha, queridos, nós entremos no santo lugar com ousadia e intrepidez, porque foi pago. Para nós talvez não tenha muita representação, mas para eles tinham, porque se eles fizessem isso daqui ele estava cometendo um crime por falar isso. Ele jamais poderia fazer isso, adentrar. Olha a certeza que o autor colocou, eu vou adentrar sim. Porque esse lugar não é mais físico, aleluia, esse lugar é esse lugar aqui, oh, aleluia, Ronaldão, é qualquer lugar, é o carro, é a moto, é qualquer lugar, é a salinha do fundo, quando o pastor chama para dar um puxão de orelha, é o lugar da presença, queridos, já vou encerrar, e um nono e último, Felipe, já acabou, não, tem mais um, o que tinha dentro da arca, o que tinha dentro da arca? O que tinha, presbítero Samuel? Fala aí. A vala de Arão e o maná. O que mais? E os pães e as tábuas da lei. Exatamente, colou do pastor Ronaldo, né? A última aí que eu... Tinha as tábuas, o maná, o pão do maná e a vara de Arão. Rapidamente, em Cristo, ele não apenas cumpriu a lei por nós, mas ele é a lei, as 10 tábuas que estavam lá dentro. Lembra da profecia? Passarei que eu vou escrever, vai acontecer que eu vou escrever sobre cada coração, vou implementar a lei, se cumpriu em Cristo. Ele não apenas cumpriu, ele é a lei, ele é o pão vivo que desceu do céu, os pães que estavam lá dentro do maná, que eles comeram, mas morreram, é o nosso Jesus, aleluia. Ele é responsável pela vara seca de Arão que germinou e deu frutos, as tais amendoeiras. Quando eles foram separar Arão, Deus falou para Moisés, olha, pede para cada um trazer uma vara, escrever lá o seu nome, e coloca a vara lá dentro da arca, e a vara que frutificar, esse vai ser o escolhido. Então cada um escreveu lá o seu nome e colocou a vara, e a vara seca que floresceu, frutificou, foi a vara de Arão, essa é a vara que está lá dentro. Mas quem foi o responsável por isso? Foi Cristo. Olha a representatividade na igreja. Somos livres da condenação eterna. Aquelas tábuas do decálogo, dos 10 mandamentos já não servem mais para nós. Comemos o pão vivo que desceu do céu. Por isso somos um nele, assim como ele é em Deus. Queridos, e para finalizar, nós somos a vara seca que dá fruto. Nós somos a vara seca que dá frutos, queridos, através de Jesus nós damos frutos. Nós somos a vara que foi enxertada na videira verdadeira. Eu sou a vara, eu sou a videira e vós sois a vara. Todo aquele que é enxertado em mim, esse dá frutos. Queridos, Jesus nos chamou para irmos e darmos frutos. Por causa disso tudo aqui, das sombras, dessa representatividade, nós temos a presença e por isso, queridos, essa vara seca não pode mais ser seca. Ela tem que florescer e dar frutos, por conta da presença. Comemos do pão, recebemos a lei cumprida em Jesus, Ele cumpriu, já não tem mais sentença. E através disso, queridos, nós somos a vara que damos frutos. Jesus nos convida para darmos frutos. É vara seca? Seja enxertado na videira. Seja enxertado na videira nessa noite, queridos. Lá em João 15 vai relatar isso daí. Se enxerte na videira nessa noite. Se você está distante, porventura está morrendo, é vara seca, como diz a palavra, aquela que não dá fruto será cortada e lançada no fogo, porque não serve para nada. Jesus não nos chamou para sermos inúteis. Jesus não te chamou para no final de tudo você ser a vara seca que vai ser lançada no fogo, porque não serve para nada.
Isso aqui tudo que aconteceu, isso daqui que está acontecendo não é em vão. Você tem vida aí. Você tem vida, nós temos vida, passamos a ser morada. O véu se rasgou. Nós somos morada de Deus. E Ele nos chama a dar frutos. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Foi exatamente isso que nós ouvimos nesta noite. Palavra gloriosa. Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós lhe agradecemos por esta palavra tão gloriosa. Pela maneira, Senhor, tão importante como o Senhor tem nos aberto os olhos e tem nos feito entender o que o Senhor fez por nós. E o que é necessário que nós façamos, como suas testemunhas, como aqueles que foram chamados por ti, para dar seguimento a este trabalho, que o Senhor idealizou antes que o mundo fosse formado, e até que tudo se conclua. Senhor, ajuda-nos a andarmos em conformidade com a tua palavra, com o que o Senhor falou conosco nesta noite, com os nossos olhos sendo abertos. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. Reconhecemos as nossas fragilidades e imperfeições, mas sabemos que temos o seu Espírito Santo, que está conosco cotidianamente, para nos ajudarmos nesta obra. Oh, bendito e exaltado seja o teu nome. E nesse momento, Pai, que nós vamos dar seguimento, fica conosco e age pelo teu Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor está ainda bastante resfriado e ele pede para que nós demos seguimento, porque a sua voz está bastante irritada, né? Sua garganta está bastante irritada. Então, você que pode, abra comigo as Sagradas Escrituras, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. E sempre lembrando de tudo que nós ouvimos nesta noite. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus, Ele é a luz do mundo, aleluia. Jesus é aquele que intercede por mim e por você. Jesus, aleluia, Ele é a arca da aliança. E nele, por Ele, nós temos vida e vida em abundância. Glória a Deus. Você que pode, torna-te em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Em reverência à leitura das Sagradas Escrituras. Primeira Coríntios 11, 23. Amém? Glória a Deus. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer
este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Esse indignamente é quando a pessoa não dá o mínimo crédito. É como uma coisa comum. Ele não tem o esclarecimento como nós tivemos aqui hoje. E a pessoa faz de qualquer jeito. E aqui o Senhor está dizendo que quem assim faz será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí vem o conselho para nós: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui nós não examinamos a vida do outro, examinamos a nós mesmos. Não é? Não cabe a mim examinar o outro, ou julgar o outro, ou medir o outro. Não, é a mim mesmo. Eu tenho que olhar para mim, segundo o que o apóstolo Paulo nos orienta aqui. Que coisa gloriosa! Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, não fazendo caso algum disto. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, olha que coisa linda, somos repreendidos ou disciplinados ou exortados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Então, enquanto o grupo de louvor louva a Deus, os diáconos, as diaconisas estarão servindo aos irmãos. Você pega, aguarda a oração e juntos nós participaremos deste ato que é tão importante, aleluia, e que é para nós, que é para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear.
Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento tão especial nas nossas vidas. Pai, como foi ministrado nesta noite, Senhor, essa partícula deste pão representa